Shalom, shalom, boa noite a todos que vão se conectando aí. É mais uma live, hoje, quarta-feira, começando um pouquinho do horário programado, mas no tempo de Deus. Isso que é importante. Estava aqui esquadrinhando, pedindo ao Pai uma palavra, não queria transmitir de mim mesmo, apesar de ser um ambiente aberto. Sei que pessoas de todos os níveis, de fé, às vezes até de religião, se conectam para ouvir, para ver um pouco. Mas o tema que nós estamos trabalhando é o tema do novo nascimento. É o que o Senhor tem colocado em meu coração, o Pai, né, o Espírito Santo, para a gente estar meditando e entendendo melhor sobre esse chamado em Deus, né? Para esse novo nascimento. Não nascemos simplesmente fisicamente, mas também nascemos quando conhecemos uma verdade que tem o poder de transformar a nossa vida. Então, o tema hoje vai ser sobre o novo nascimento, continuamos aí, mas o título da mensagem, aquilo que vai ser abordado de forma principal, é sobre a identidade em Yeshua, essa nova identidade, a identidade que somente Ele pode nos dar. Ele deu a muitos, está registrado na Escritura, na Bíblia, homens, mulheres que tiveram encontro com Jesus e tiveram a sua vida transformada, a sua identidade, os seus nomes mudados. Isso faz parte do novo nascimento. A sociedade muitas vezes nos chamou de uma maneira, nos rotulou de uma maneira, de acordo com as nossas debilidades, ou de acordo com as nossas falhas, ou de acordo com algum tipo de marca que quiseram implantar em nós. Mas, na maioria das vezes, essa não é a identidade que carregamos em Yeshua, em Deus. Então, o tema será esse. Quero te convidar para ficar até o final, para que você possa ouvir toda esta mensagem. Não vou me alongar muito, serei breve, serei objetivo. Você está com expectativas, coloca aí desde onde você está nos assistindo, já compartilha nas suas redes sociais, convida outros, envia para os seus colegas, seus amigos, seus familiares, convida para participar conosco ao vivo. E lembrando que após esta transmissão ao vivo, sempre subo o vídeo no YouTube. Por lá fica muito mais fácil compartilhar com outras pessoas que não utilizam o Facebook ou têm dificuldade de se conectar ao vivo devido ao horário. Então lá pode assistir na sua comodidade no tempo que for oportuno. Então vamos lá, o tema Novo Nascimento, o título é A Identidade em Yeshua. Você sabe qual é a sua identidade em Yeshua? Talvez você está marcado aí por algum apelido, por algum nome positivo, carinhoso, ou até mesmo negativo, pejorativo, que colocaram em você. Você se acostumou a esse nome, mas ele te limita, mas ele te priva. Ou até mesmo algumas pessoas não só falando de nomes pejorativos, nomes sem sentido, porque as palavras têm um significado e as palavras dão destino, mas também tem pessoas que se apoiam muito nos seus títulos, nos seus cargos, e especialmente dentro da própria religião. Não vou falar igreja, dentro da própria religião. Se apoiam tanto no seu cargo, no seu título, né? A autoridade, é o líder, é isso, é aquilo.
e descuidou da sua identidade em Deus, a sua identidade revelada em Yeshua. E como Jesus, Yeshua, ele é o modelo da nossa fé, então vamos estabelecer aqui um fundamento de uma declaração sua. Shalom, disse, e outros que estão se conectando, sejam bem-vindos. No livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 16, o capítulo 5 de João fala sobre o encontro de Jesus com o paralítico no tanque de Betesda. Jesus curou esse homem que estava 38 anos enfermo, 38 anos com a esperança de ser curado e não foi curado. E o seu tempo chegou. Jesus o curou. João capítulo 5, a partir do versículo 16. João 5, 16 ao 20, para ser mais específico. Será o fundamento que vamos compartilhar. Mas a partir do versículo 1 de João 5, fala do paralítico do tanque de Betesda. Esse homem que estava enfermo há 38 anos, esperando uma cura, um milagre, e o seu dia chegou. Jesus o encontrou, liberou uma palavra de cura e restaurou a sua paralisia. Restaurou a sua saúde, tirou a sua paralisia dos seus membros. E isso provocou, a ira, a raiva de muitos judeus, fariseus, religiosos. Porque Jesus, segundo as suas tradições dos fariseus, violava o sábado. E ainda provocou ainda mais ira quando Jesus começou a falar abertamente a sua identidade. Que até então, Jesus passou um tempo do seu ministério com a sua identidade oculta. Mas aí ele começou a falar abertamente que era filho de Deus. Isso provocou mais ira. O que provoca mais ira nas trevas, o que provoca mais ira no inimigo, Satanás e seus demônios, é quando nós estamos com a consciência da nossa identidade. É quando nós estamos caminhando com a revelação de quem somos em Yeshua. João 5,16 diz: e por esta causa. Qual causa? Vamos ver agora. Os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Que coisas? Curas. Versículo 17. E Jesus lhes respondeu: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, Jesus justificou trabalhar no sábado, apesar de não estar violando, ele trabalhava, porque o seu pai trabalhava. Versículo 18 diz: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Entenda, a maior identidade, a maior revelação da identidade que você pode adquirir nessa vida é a identidade de filho. Ela é maior do que a identidade de um título, de um cargo, porque o título e o cargo fala daquilo que você faz. Ah, eu sou pastor. O pastor é quem cuida
de vidas. É o que você faz, não é o que você é. Ah, eu sou um evangelista. Evangelista é aquele que vai anunciar a palavra a todos que estão necessitados. É o que você faz, não é quem você é. Ah, eu sou um profeta. A mesma coisa. O profeta é aquele que revela as palavras do Eterno, recorda, traz a consciência ao povo daquilo que o Pai profetizou e caiu no esquecimento. Mas tudo isso são funções, não é identidade. Ah, eu sou uma autoridade, eu sou um político, eu sou um empresário, tudo isso são títulos. Ah, eu sou um mestre, eu sou um professor, sou um doutor, são títulos. Não é identidade. Identidade necessita de um nome, né? E quando a Bíblia chama filho, ela está te dando uma posição, que você tem um pai. Então, Jesus dizia, sempre estava apoiado no que o seu pai era, no que o seu pai fazia, no que o seu pai trabalhava, no que o seu pai ensinava. Isso é uma relação perfeita de paternidade. Jesus sempre está se espelhando na sua relação e no modelo de vida que o seu pai lhe revelava. O versículo 19 diz: E Jesus respondendo, disse ainda mais: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir ou ver fazer o seu pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. E porque o pai ama o filho, mostra tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vocês se maravilhem. Ou seja, Jesus estava sendo acusado de ser um violador, transgressor da lei de Moisés, e não era de Moisés, era dos fariseus, porque os fariseus tinham 34 proibições no sábado, e isso não tinha nenhum respaldo bíblico, não tinha nenhum respaldo escritural, essas proibições. Jesus ainda estava santificando o sábado e guardando o sábado, fazendo o sábado um dia oportuno para fazer o bem, para abençoar vidas, para dar descanso às pessoas. Mas Jesus disse que tudo o que ele via o seu pai fazer, ele fazia igualmente. Aí entra uma evidência de uma paternidade. Porque os filhos, eles buscam se inspirar, se espelhar nos seus pais. Aí entra o grande problema hoje, o espírito de orfandade. O espírito de orfandade atua na vida dos filhos, fazendo com que os filhos não queiram ser como seus pais. Lhes trazendo orgulho, pensando que são melhores do que os seus pais. Porque não entendem a paternidade. Ou o espírito de orfandade lhes traz o engano de que eles não têm pais. E se não têm pais, não podem desfrutar da identidade de filho. Só pode ser chamado filho quem tem um pai. Só pode ser chamado filho, filha, aquele que se relaciona com esse pensamento. Eu não nasci de mim mesmo. Eu nasci de uma semente, de um ventre. Eu nasci como um fruto de uma relação. Somente quem tem essa consciência é que pode assumir a identidade de filho. E nessa relação com Deus, muitos, até os dias de hoje, se você observar, se relacionam com Deus
com uma distância, não com uma familiaridade. Se relaciona com Deus dizendo: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é verdade. Só que esse Criador dos céus e da terra, ele nos adota em Yeshua, em Jesus, nos adota como filhos. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos que nos foram outorgados, transferidos. Jesus pagou um preço por nossa redenção e por nossa reconciliação com o Pai. Por causa do sacrifício de Yeshua, de Jesus, nós agora podemos desfrutar de uma relação com Deus como sendo seus filhos. E ele passa também a nos tratar como filhos. Somente aquele que nasce de novo, ele consegue entender esta revelação. De que, apesar de ter pais naturais, ou alguns já não têm mais, porque já partiram ao Senhor, todavia, tem uma paternidade eterna. Deus é o seu Pai. E Ele quer se relacionar conosco diariamente, assim como Jesus, sendo mestre, sendo um apóstolo, um profeta, tinha várias funções todos os dias. Mas Jesus sempre estava dizendo: o meu Pai, o que o meu Pai me mostra, eu faço igualmente. O que o meu Pai me ensina, eu passo a transmitir, a ensinar. Porque o Pai é um que forma cultura. Um pai é um que forma o modelo, a modelagem de vida da vida dos seus filhos. Um pai é um que treina, é um que desenvolve. Muitas vezes é um que quebra estruturas, padrões que estão sendo construídos erradamente ou erroneamente. No caso desse paralítico do tanque de Betesda, ele não se sentia filho de Deus, não se sentia amado pelo Pai. Ele estava ali mendigando na religião, ele estava mendigando no tanque de Betesda por 38 anos, mendigando as pessoas por atenção, por ajuda, por esforços, assim como muitos outros na Escritura diz que estavam mendigando, com a consciência de necessitados, não de filhos. Porque um filho tem herança, um filho tem direito, um filho tem confiança ao falar com seu pai. Não chega perguntando se tu queres, se tu podes fazer isso por mim. Um filho, ele expressa a sua vontade, o seu desejo. Ele fala dos seus sentimentos com seus pais. Então, esse homem paralítico no tanque de Betesda estava 38 anos esperando que algo acontecesse na sua vida, mas enquanto ele não experimentasse o amor do Pai, que foi revelado através de Jesus, Jesus não pediu nada difícil para ele, somente falou: olha, toma a tua cama e anda. Uma pessoa que tem mentalidade de filho, que é amado, que é abençoado pelo Pai, ele consegue transmitir a vida de outros que estão em orfandade, em carência, em temores. Uma mensagem de que Deus ama e Ele é Pai de verdade, Ele cuida. Então Jesus disse: o que o meu Pai me mostra, eu faço igualmente.
O que o meu Pai me ensina, eu ensino. E porque Ele me ama, Jesus ainda entendia isso. Porque o meu Pai me ama, Ele me mostra, Ele me revela. Existem mistérios em Deus que estão reservados aos que Deus ama, aos amados. Existem grandes coisas para serem reveladas. Deus quer revelar a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Mas Ele não vai fazer isso publicamente. Por isso Jesus foi e transmitiu a esse homem. Jesus olhou para a condição dele, imagino eu que Jesus olhou para a condição dele e teve compaixão dele. Um homem há 38 anos, não de nascido, de enfermidade. Era muito mais do que 38. Jesus imaginou quanto tempo aquele homem viveu privado de praticar esportes, de se relacionar, de conquistar os seus sonhos. Estava paralítico. Não tinha locomoção. Quanto tempo ele viveu assim? Nem mesmo resiste a sua família ao seu lado, lhe apoiando. Só Deus sabe, não ficou registrado para nós o quão duro foi a vida desse homem. Mas um dia ele encontrou Jesus, que lhe transmitiu a mensagem de que o Pai ama, de que o Pai se importa, de que o Pai trabalha para restaurar vidas, não para matar vidas, para libertar pessoas e não aprisionar pessoas, para levar pessoas a saírem de uma condição de vergonha, de derrota, de fracasso, de humilhação. Essas são as obras do Pai. Restaurar a dignidade do ser humano. Dar vida. Por liberdade aos aflitos e oprimidos do diabo. Dar vista aos cegos. Curar os quebrantados de coração. Alimentar os famintos. Então Jesus sabia a sua identidade. Filho. Jesus não se chamava eu sou o enviado, eu sou o apóstolo, eu sou o profeta. Isso as pessoas chamavam ele assim. Deixa as pessoas chamarem o título que elas reconhecem, que você tem uma unção para fluir. Se você flui apostolicamente, deixa de chamar de apóstolo. Se você flui profeticamente, deixa de chamar de profeta. Se você flui no seu ministério de evangelista, de pastor, deixa as pessoas te chamarem como elas te reconhecem. Ou simplesmente te chamarem de irmão, missionário, apesar desses cargos não serem bíblicos. Importante é que você saiba que você é filho e que você tem uma relação com o Pai. E à medida que você crescer nessa revelação de identidade de filho, você vai conseguir ver maiores coisas. O Pai vai te mostrar maiores coisas. E você vai entender que você tem um chamado a aprender com Ele e a transmitir acerca dele. Para tirar as pessoas das suas ignorâncias, dos seus temores, da orfandade que elas vivem, a orfandade não só de pais biológicos, mas de Pai Deus.
não sabem que Deus adota seres humanos. Pode, porventura, Deus adotar seres humanos? É claro. Claro que Deus adota os seres humanos. Porque Deus criou os seres humanos. E Ele, não vou dizer que todos são filhos de Deus, porque também a Bíblia chama que tem filhos de Deus, filhos da luz e filhos das trevas, filhos do diabo. Essa paternidade aí vai de acordo à decisão do ser humano. Se você quer servir a Deus ou se você quer servir ao diabo. Não existe ninguém predestinado. Todos foram predestinados a viver com Deus. A decisão de se afastar de Deus é de cada um. A decisão de servir ao diabo é de cada um. Mas Deus está interessado em adotar a cada ser humano como seu filho. Deus é Pai. Deus está disposto. Isso não são promessas. Isso já é cumprimento. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que entregou o seu único filho. Quando falo único, está falando unigênito. Não que Deus não tem mais filho. Tem muita gente que pega esse texto e diz, está vendo? Deus não tem filho humano, porque só teve um filho, e foi Jesus. Deus pegou um que ele tinha e semeou nesta terra para que se multiplicasse em multidões de filhos. Assim como uma pessoa pega uma semente, planta essa semente na terra, e essa terra começa a processar essa semente, ela germina, essa semente se converte em uma planta, depois uma árvore, dá frutos cheios de semente e se multiplica. Então Jesus foi semeado nessa terra para se multiplicar. E Deus já não tem mais só um filho. Deus tem uma geração de filhos. E Deus quer se relacionar com filhos e quer que a família cresça mais e quer adotar mais filhos. E cada filho que o pai adota, ele não é um pai irresponsável de deixar cada filho cuidar da sua vida por si mesmo, senão que ele é um pai presente. Ele coloca pessoas com a tarefa, com a missão de proteger, de guardar, de acompanhar, de lhe representar, mas nunca lhe substituir. Ninguém pode substituir a sua relação com Deus. Se alguém está substituindo a sua relação com Deus, essa pessoa está usurpando a paternidade de Deus. Isso aconteceu muito no mover apostólico, infelizmente, imaturo. As pessoas começaram a ter zelos e ciúmes e dizer, esses são os meus filhos. Todos são filhos de Deus. Representamos essa paternidade, é um privilégio. E vamos prestar conta se não representamos bem aquele que o Pai nos entregou. Mas os filhos são de Deus. Simplesmente nós cumprimos uma tarefa de educar, de proteger, de guardar, de dar uma cobertura, uma assistência. Assim como Jesus não estava preocupado, eu quero ser pai de multidões. Jesus queria ser filho de Deus. E queria resgatar outros filhos que estavam ali aprisionados, que estavam ali escravizados, vivendo uma vida limitada, uma vida medíocre. Por isso que a Bíblia diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos. A criação está gemendo de dores.
O mundo está cada vez mais sem esperança de que exista Deus, que exista amor e que exista um Pai que lhes dê importância, assistência. Mas o mundo está aguardando, a criação está aguardando a manifestação dos filhos. E onde estão esses filhos? Muitos não sabem que são filhos. Estão trabalhando para Deus, com a mentalidade de escravos, de trabalhadores, de servos. Querem salário, querem posição, querem honra. Assim como numa empresa. Todo trabalhador, ele está na empresa, ele vai querer salário, ele vai querer crescer na empresa, vai querer reconhecimento. A mentalidade organizacional e institucional. No reino de Deus não é assim. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja como o último. No reino de Deus é o contrário. Aquele que foi posto por autoridade, ele tem maior responsabilidade para servir. Não é para estar envaidecido. Então Jesus sabia que era filho, a sua identidade de filho era com o propósito de transmitir a mensagem do seu pai. Aquilo que o seu pai lhe ensinava, aquilo que o seu pai lhe mostrava, lhe revelava, ele transmitia com a mesma categoria. Somente se qualifica para ser filho, no pensamento bíblico, aquele que está disposto a transmitir a mesma mensagem, o mesmo caráter, o mesmo estilo de vida que os seus pais dentro das Escrituras. Falando isso dentro do pensamento bíblico. Posso ilustrar assim. A mesma relação que tinham os mestres e seus discípulos. Os discípulos tinham a meta de serem o mais parecido possível aos seus mestres, e os seus mestres tinham a meta de transmitir-se e reproduzir-se em seus discípulos. Assim funcionava. Por isso que Jesus dedicou tempo, não à multidão. A multidão ele exerceu misericórdia, compaixão. Ele prestou socorro. Ele deu uma assistência porque as pessoas estavam necessitadas. Mas ele dedicou tempo a 12 discípulos, no qual ele chamou apóstolos. E a palavra apóstolo significa aqueles a quem eu enviarei para me representarem, para transmitir as mesmas palavras, para ensinar o mesmo estilo de vida, a mesma modelagem de vida que eu vivo. Esses serão as minhas testemunhas. Comeram comigo, se relacionaram comigo, viram como eu faço cada coisa. Esses serão os que terão maior testemunho para dar. O maior testemunho não vem daquelas pessoas que a gente se relaciona superficialmente, cumprimenta no meio da rua, porque nem sabe quem somos, nos conhecem de vista. Mas o maior testemunho são das pessoas que convivem conosco. Essas podem falar quem somos, como somos, que tipo de vida temos. Porque elas nos conhecem no nosso modo de viver. Então, Jesus, Yeshua, transmitiu a mensagem para esse paralítico de que ele podia celebrar porque o seu milagre chegou.
E logo Jesus falou para ele, mais à frente no texto diz, Jesus falou, cuidado, não peque mais, para que algo pior não te aconteça. O que nos traz aí a certeza de que aquele homem, devido a um pecado, devido a um estilo de vida errado, ficou enfermo. Mas o Pai perdoa. Disse o apóstolo João em sua carta, 1 João, capítulo número 2, versículo 1, ou é capítulo 1, no final do versículo, não lembro agora a referência exata, que diz, filhinhos, não pequem. Mas, se pecardes, recordem que vocês têm um advogado, um defensor, um intercessor, Jesus Cristo justo. A identidade de filho, a identidade que recebemos de filho de Deus, está intimamente ligado à obra da salvação, da redenção em Jesus. Se nos afastarmos de Jesus, vamos achar que já vamos perder a consciência de filho, a identidade de filho. Vamos achar que não somos dignos de ser filhos de Deus, que somos pecadores, devedores, malfeitores, etc. Mas à medida que nos aproximarmos e nos envolvemos mais com Jesus, a sua obra, a sua mensagem de salvação, então isso vai nos conectar ao coração do Pai e vai estabelecer em nós a identidade de filhos, filhos de Deus, filhos do Eterno. Não somos somente fruto de um sistema caído. Não somos fruto de um sistema familiar, da religião. Não somos frutos disso. Passamos por aí. Mas nós somos fruto de um poderoso mover de Deus. Somos frutos da obra do Espírito Santo, de Jesus, transformando a nossa vida e nos levando essa consciência de nova vida, nova criação, nova raça, nova identidade, novo corpo, nova cultura, nova linguagem, nova forma de pensar, nova forma de agir, nova identidade. A identidade em Cristo. Já não como a nossa filiação, já não é mais uma filiação só natural. Não somos só filhos dos nossos pais naturais. Temos uma filiação espiritual com Deus. Filhos de Deus. Assim como Jesus, Yeshua. Por isso que toda vida que Jesus ia falar uma parábola, ele dizia, qual pai dentre vós que se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Que se seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai. Jesus sempre dizia o vosso Pai. Ele nunca dizia o vosso Deus. Porque ele dava da relação que ele tinha com o Pai. O Pai, para Deus, para Jesus, não era Deus, era o Pai, era seu Pai. Era o seu provedor, era o seu protetor, era o seu amigo, era a pessoa mais importante da sua vida, mais presente, que estava ali diariamente com ele. E o bom porque os nossos pais físicos, às vezes pela distância, ou às vezes porque já dormiram no Senhor, a gente já não tem mais fisicamente próximo a nós. Mas o nosso Pai Deus é Espírito, e onde nós estivermos, Ele está conosco. Onde nós estivermos. Eu lembro que uma vez
eu estava em Curitiba fazendo um treinamento, fui fazer um treinamento lá na IFOL, passar 30 dias de curso, treinamento, de libertação. E eu fui e andava muito na graça de Deus. Eu fui para passar o mês inteiro, se eu não me engano, com R$50. Vivia na dependência do Senhor. Minha avó conseguiu comprar minhas passagens para me ir, e aí uma outra pessoa que eu me relacionava na época comprou algumas roupas para me ir. Aí, o ministério que eu tinha no Ceará não tinha condições de me bancar e financiar isso. Sempre eram as pessoas, minha família, que estava investindo. Tudo vindo do Senhor. E eu estava lá nessa cidade desconhecida, fui para um treinamento, estava vivendo alguns rompimentos na minha vida, de temores, algumas dúvidas. E eu lembro que caminhando nas ruas de Curitiba, uma pessoa se aproxima de mim, estava evangelizando, talvez estava fazendo isso com muitas pessoas, mas para mim foi uma mensagem divina. Trouxe um papelzinho com um versículo. Nesse versículo dizia: eu estarei contigo aonde você estiver. Eu entendi que o Pai estava falando comigo. Apesar de eu estar distante da minha terra, do meu povo, distante da minha comodidade, onde eu tinha mais segurança, o Pai estava comigo. Ou seja, quando temos a identidade de filhos, estamos cobertos, guardados. O que nós necessitarmos, o Pai irá prover. Eu não estou falando de necessidades para nossos deleites. Eu estou falando de necessidades para cumprir o propósito do Pai. O que você precisa? Aquele paralítico do tanque de Betesda precisava de restaurar os seus membros. Necessitava sair dessa paralisia de vida que ele estava. Talvez hoje esta mensagem está tocando no seu coração e você falando com o Pai, dizendo: Pai, eu estou paralisado, minha vida não cresce, áreas da minha vida não crescem, não fluem, estou atado, estou parado na vida, estou mendigando milagres, eu estou esperando que alguém venha fazer algo por mim. Clama por Jesus. Chama Jesus. Li outra passagem aqui que falava do cego Bartimeu. Bartimeu, quando ouviu que Jesus vinha na cidade, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a clamar de tal forma que começou a incomodar as pessoas ao seu redor. E alguns ficaram irritados, outros envergonhados. Mas aquele cego Bartimeu estava tão desesperado pela ajuda, ele já não queria mais seguir daquela forma cego, ele já não queria mais ter uma vida medíocre, ele já não queria viver mais na escória da sociedade, ele queria viver de uma forma digna. Ele decidiu romper o silêncio. Rompa o seu silêncio. Não se acostume com a vida que você está vivendo e acha que poderia estar vivendo melhor. Se você está satisfeito com a sua vida, tudo bem. Mas se você pensa que poderia viver melhor e não está vivendo, clama a Deus. Clama ao Pai. Clama a Jesus. Porque Jesus vai revelar essa identidade de filho. Você é filho, filha. E filho e filha têm que viver da forma que reflete o seu pai. O seu pai não é o necessitado, o seu pai não é o medroso, o seu pai não é uma pessoa sem entendimento, ignorante. Jesus disse: as obras que meu pai faz, eu faço. Meu pai cura, eu curo. Meu pai liberta, eu liberto. Meu pai restaura as pessoas, eu restauro. Porque ele me ensina e eu aprendo com ele, e eu transmito a mesma mensagem, e eu transmito a mesma fé, a mesma esperança.
irmos finalizando, não se apoie nos seus títulos, não se apoie nos seus cargos, não se apoie. Você, filho, filha de Deus, volta a desfrutar dessa identidade. Talvez você não está vivendo isso com seus pais naturais. O pai envia representantes para representá-lo no âmbito ministerial, espiritual. Desfruta dessa relação para que você seja restaurado nessa paternidade em Deus, em Yeshua, e você possa desfrutar disso. Amém? Então deixa a mensagem por aqui. Se te edificou, compartilha, deixe seus comentários. E vamos seguir às quartas-feiras, ou quando o Pai nos permitir, compartilhando outros temas relevantes para edificar o corpo de Cristo, para edificar o reino. Shalom, shalom. Acompanha-nos sempre nas nossas páginas. A minha esposa, Centro Shalom, Casa Apostólica Shalom. Algumas páginas está Centro Apostólico Shalom. Canal Shalom. Moriá Brasil. As nossas páginas sempre estamos compartilhando os nossos conteúdos e a nossa agenda. Agora, para maio, eu e minha esposa já estamos aqui coordenando algumas atividades para esse mês e que você possa acompanhar e participar conosco. Para nós será uma honra. Um abraço, shalom e até a próxima live.